Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro que se complica e ele, de um modo estratégico, está aí bolando uma nova, um novo plano para não ser preso. Então nós vamos comentar, sobre essa situação aí. Essa é a situação atual do Bolsonaro, que está aí, de certo modo, tentando fazer o máximo para escapar dos braços da justiça. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é o canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que está cada vez mais complicada, e ele, em um ato aí desesperado, bola mais um novo plano para não ser responsabilizado pelas coisas aí que ele cometeu, tá? A Polícia Federal praticamente aí saindo na captura dele, e não só dele, mas de outras pessoas. Aí o Bolsonaro lança essa daqui, ó, né? O Bolsonaro sai em defesa aí, como é que eu posso mencionar para você? O Bolsonaro sai em defesa, dos militares, de certo modo com uma nova estratégia, tá? Então eu vou aproveitar e já pedir para você deixar um like aí, porque é extremamente importante a sua participação. A situação de Bolsonaro, ela vem se complicando, em especial porque a Polícia Federal partiu para cima aí de um monte de pessoas, em especial, como é que eu posso mencionar para você, de alguns militares suspeitos aí de participar de um plano de golpe de Estado para poder tirar a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a coisa ficou um tanto mais complicada, A Polícia Federal partiu para cima nesta terça-feira do dia 19 e prendeu aí, pelo menos de modo preventivo, algumas pessoas, incluindo aí um policial federal, 3 tenentes coronéis aí das forças especiais, das forças especiais chamados os Kits Pretos, e também prendeu aí um general. E para poder complicar mais a situação do Bolsonaro, que estava pensando que estava aliviado da situação, a Polícia Federal também já jogou aí no colo do Bolsonaro, uma literalmente bomba, porque disse aí que o Bolsonaro e mais 36 pessoas, estavam participando aí de um golpe para poder, de certo modo, impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro, já vendo que toda essa situação complicou não só para ele, mas para o Braga Neto, Valdemar Costa Neto e dentre outros caras, o Bolsonaro já bolou aí uma estratégia que foi sair em defesa desses militares. Porque, o Bolsonaro tem um plano em tudo isso. Esses caras aí, junto com o próprio Bolsonaro, eles foram acusados aí de uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além do mais, uma tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Além disso, além dessa situação mais complexa para o Bolsonaro, em especial, cada um desses caras aí, pelo menos uma grande parte deles, podem pegar aí de 12 a 28 anos de prisão. A sorte para o Bolsonaro é que ele faz aí 70 anos de idade e aí a possibilidade do Estado punir cai pela metade. Então, a PGR tem que agir de modo rápido, expresso, o Bolsonaro na jaula, porque senão, dependendo de como for, ele ganha aí um fôlego a mais, já que ele está fazendo 70 anos e o Código Penal dá essa possibilidade aí, ou pelo menos esse benefício para quem tem mais de 70 anos de idade, e ganha aí o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, foi aí para um outro local aí no país, acho que salvo engano, em Alagoas, e lá fez uma live, falou sobre várias situações e disse que negou, não houve golpe de Estado, não houve tentativa, essa que é a realidade, esses, de certo modo aí, essa Polícia Federal do Alexandre de Moraes está cometendo um engano, um equívoco. Então essa é a fala do Bolsonaro. E por que o próprio Bolsonaro está tentando aí, sair em defesa dos militares? Eu vou revelar para você qual é o motivo, qual é o plano de tudo isso, do próprio Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, praticamente aí sabe que está sendo indiciado e também dos militares. Aí o Bolsonaro disse o seguinte, esses que estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva, não encontram só um respaldo da lei que fala para prender esses infiltrados, disse o Bolsonaro. Tá? Tava cortando o cabelo. Enfim, qual é o objetivo do próprio Bolsonaro em tudo isso aí, falando sobre esses caras, dizendo que eles não podem ser presos em hipótese alguma. O Bolsonaro tá dizendo isso daí, sobre essa situação que os caras não podem ser presos, que não podem ser punidos, porque o próprio Bolsonaro sabe que se eles forem punidos, se eles forem responsabilizados, esses caras farão igual o próprio Mauro Cid,
de certo modo, vão pegar e vão contar todos os detalhes aí do que era a trama golpista, se ele participou ou não. Se os caras forem isentos, provavelmente eles não vão entregar o Bolsonaro. Agora, se eles forem responsabilizados e para poder diminuir as penas, os próprios aí integrantes dessa situação, até mesmo o general e dentre outros caras, irão, né, entregar o Bolsonaro para poder reduzir a pena. Essa que é a realidade em relação ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não vê nenhuma outra opção, sai em defesa desses caras aí. Quem lembra de quando tentaram prender o Cid, quando ele ainda era presidente, e ele ficou de modo ensandecido lá, nervoso com toda a situação? Justamente por isso. Então, vocês veem aí a situação em relação ao Bolsonaro, que é extremamente complicado, e ele tenta fugir aí de qualquer jeito. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta, né, sobre essa situação, se a PGR deve agir rápido ou não para poder enjalar o Bolsonaro, né? Comenta aí. Tem a situação da prescrição, né? Se não agir rápido, o Bolsonaro pode ficar livre de tudo isso. Então comenta aí se você acha que a PGR tem que agir rápido ou não. Abraço a todo o pessoal que me segue aí. Valeu!